Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta que é, no mínimo, surpreendente. Vamos falar sobre um sistema inteiro dentro do nosso próprio corpo que funciona de um jeito muito parecido com os compostos da planta de cannabis. É uma história que começa numa planta, mas, olha que curioso, termina dentro das nossas células. Para começar, vamos pensar em um mistério que deixou os cientistas intrigados por muito tempo. Eles descobriram que o corpo humano tem receptores, como se fossem fechaduras perfeitas para cannabis. Isso levantou uma pergunta fundamental, né? Por que a evolução criaria fechaduras biológicas se não existissem chaves internas do próprio corpo para abri-las? Foi essa pergunta que deu o pontapé inicial para uma caçada científica fascinante. E essa caçada nos leva direto para a primeira parte da nossa história, a busca pela chave desse sistema. O que começou como uma tentativa de entender o efeito de uma planta no corpo humano, acabou revelando um mecanismo biológico fundamental que estava escondido bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra bem o caminho. Lá nos anos 60, o Dr. Rafael Mechuola conseguiu isolar o THC. Depois, nos anos 80, os cientistas encontraram as fechaduras, os receptores CB1 e CB2. Mas o grande momento, a virada de chave, veio em 1992. Foi quando a equipe do Dr. Mechuola finalmente encontrou a primeira chave interna, uma molécula que o nosso corpo produz e que se encaixa perfeitamente nessas fechaduras. E essa descoberta incrível nos traz para a segunda parte, a nossa cannabis interna. A revelação de que, na verdade, não precisaríamos de uma planta para ativar esse sistema, porque o nosso corpo já faz isso sozinho. E aqui está o grande momento eureka da história. As chaves que os cientistas tanto procuravam são, na verdade, moléculas que o nosso próprio corpo cria. Elas foram batizadas de endocannabinoides. Basicamente, é a nossa versão interna da cannabis. O nome já entrega tudo, né? Endógeno significa interno. São neurotransmissores que o corpo produz sob demanda, ou seja, só quando e onde são necessários para manter o nosso equilíbrio biológico. E nesse sistema todo, a gente tem dois protagonistas principais. A primeira é a anandamida, que ganhou o apelido de molécula da felicidade. A outra é a 2-AG, que é tipo o trabalhador pesado do sistema. Ela é fundamental para regular a inflamação e para proteger os neurônios. E a origem do nome anandamida é muito legal. Vem do sânscrito da palavra ananda, que significa felicidade suprema. Isso já dá uma bela pista do papel crucial que ela tem no nosso humor e na sensação de bem-estar, né? E agora a gente entra na terceira parte, os mensageiros do equilíbrio. Afinal, para que servem esses endocannabinoides? Bom, se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria equilíbrio, ou, no termo técnico, homeostase, aquele estado de estabilidade interna do corpo. A melhor analogia para entender como eles funcionam é pensar num disjuntor biológico. Sabe quando a energia sobrecarrega e o disjuntor cai para proteger tudo? É mais ou menos isso. Quando um circuito de neurônios fica sobrecarregado, os endocannabinoides entram em ação para acalmar as coisas e proteger o sistema. Para entender como esse disjuntor funciona, a gente precisa ver primeiro como os neurônios se comunicam. Normalmente, a comunicação é uma via de mão única. Um neurônio manda uma mensagem do seu axônio para o dendrito do neurônio seguinte. É um fluxo que vai sempre para frente. Só que os endocannabinoides, eles quebram essa regra. Eles mandam uma mensagem ao contrário. É isso mesmo. Funciona assim, ó. Quando o neurônio que está recebendo a informação fica sobrecarregado, passo 1, ele libera endocannabinoides, passo 2. E essas moléculas viajam de volta para trás, passo 3, e dizem para o neurônio que enviou a mensagem para ele se acalmar, é o passo 4. Isso reduz a liberação de mais neurotransmissores. É o mecanismo do disjuntor em plena ação. E isso nos leva à quarta parte, que é onde a gente conecta tudo com a planta, as cópias da natureza. Se o nosso corpo já tem esse sistema todo, onde a cannabis entra na história? Acontece que a natureza criou cópias quase perfeitas das nossas chaves internas. E aqui está a conexão crucial. Os compostos da planta, como o THC e o CBD, funcionam porque eles imitam os nossos próprios endocannabinoides. Eles agem como se fossem cópias das chaves, capazes de se encaixar nas mesmas fechaduras biológicas do nosso corpo. Essa tabela deixa a relação bem clara. O THC da planta é funcionalmente parecido com a nossa anandamida, a molécula da felicidade. Já o CBD age de formas que lembram o 2-AG, o nosso trabalhador pesado.
É importante ressaltar que eles não são idênticos, tá? Mas agem de formas parecidas, modulando as mesmas vias. E, finalmente, na nossa quinta parte, vamos explorar uma teoria médica muito importante. O que acontece quando as chaves faltam? O que acontece quando o corpo não produz endocannabinoides o suficiente e o sistema todo fica desequilibrado? É aqui que entra a teoria da deficiência clínica de endocannabinoides. Proposta pelo Dr. Ethan Russo, a ideia é que um tônus endocannabinoide baixo, ou seja, uma produção insuficiente dessas moléculas, pode ser a causa por trás de certas doenças crônicas de difícil tratamento. Como o próprio Dr. Russo explicou, para algumas síndromes que têm sintomas incomuns, como uma sensibilidade extrema à dor, uma deficiência clínica de endocannabinoides poderia caracterizar sua origem. É uma maneira completamente nova de olhar para essas doenças. E essa teoria não é só abstrata, não. A pesquisa do Dr. Russo aponta para 3 condições bem específicas e que muitas vezes são resistentes a tratamentos: enxaqueca, fibromialgia e a síndrome do intestino irritável. A hipótese é que um baixo nível de endocannabinoides pode ser o elo perdido que conecta todas elas. Então, o ponto principal é este. O sistema endocannabinoide não é um sistema qualquer. Ele é um regulador mestre, um verdadeiro maestro que coordena inúmeras funções do corpo, sempre com um único objetivo: nos manter em equilíbrio. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se o corpo já tem as ferramentas para se regular e encontrar o equilíbrio, o que a medicina pode descobrir ao entender melhor esse sistema? Que novos caminhos podem surgir para tratar doenças e promover o bem-estar? A chave, talvez, já esteja dentro de nós o tempo todo.